De onde você veio? Para onde você vai? Qual a sua verdadeira identidade? O que você veio fazer aqui e qual é o seu propósito? Muitos têm certeza de cada pergunta aqui que eu fiz, outros não têm certeza, têm suas dúvidas, outros não sabem e nem procuram saber. Assim começa a introdução do livro que eu vou compartilhar hoje com vocês. Gostaria que você ficasse até o final para que você tenha entendimento, pois esse livro aqui, eu comentei no último vídeo que eu estaria fazendo um resumo de cada capítulo. E assim começa a introdução do livro através dos nossos olhos, com essas perguntas. Grave essas perguntas e, ao final desse vídeo, tente responder elas para você mesmo. Compartilhe com você mesmo essas perguntas e responda para você mesmo. Veja se você tem a resposta de cada uma delas, né? De onde você veio, né? Para onde você vai? Qual a sua verdadeira identidade? O que você veio fazer aqui nessa terra? Qual é o seu propósito? Veja bem, esse livro, a introdução, começa com essas perguntas, porque muitas pessoas não têm resposta, como eu disse, né? Outras até já sabem. E eu creio que na leitura deste livro você vai ter a resposta de cada uma dessas perguntas, ou ao menos você vai ter uma iluminação do que você fazer diante dessas perguntas, que eu creio que são perguntas que muitas pessoas se faz durante a vida, né? Durante a sua existência. E é natural do ser humano fazer essas perguntas para si mesmo, fazer uma reflexão da sua própria vida e fazer essas perguntas para si. Aqui eu quero compartilhar, porque, deixa eu mostrar para vocês, porque, né, esse livro, através dos meus olhos, eu quero compartilhar. Primeiramente, essa introdução aqui fala de como foi feito o livro, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Iniciando como foi feito o livro. Aqui a história começa lá na pandemia, lá em 2020, que eu creio que você é inesquecível, não tem como não lembrar daqueles momentos, porque foi momentos que muitos passaram dificuldades, outros se saíram muito bem deste momento, mas o que eu quero falar para vocês, o que aconteceu nesse período que fez muita gente mudar, inclusive eu, né? Muitas pessoas passaram a ficar em casa, porque não abriu mais nada, né? Não teve como as pessoas ir trabalhar, alguns trabalharam home office e fechou tudo, né? Fechou igrejas, comércios, shoppings, lojas, tudo o que as pessoas frequentavam fechou, né? A academia, os cultos, não poderiam as pessoas ir às igrejas, todos tiveram que estar nas suas casas, recebendo as mensagens pela internet. Muitos tiveram que se adaptar a isso. Eu sou uma das coautoras deste livro, né? Mas eu não quero compartilhar o resumo de cada capítulo simplesmente porque só porque eu escrevi, mas porque é um livro muito bom, porque ele é um livro que fala muito aos nossos corações, e eu vou te explicar o porquê também desse título, né? Através dos nossos olhos, e subtítulo: 12 mulheres com lições extraordinárias. É uma mensagem de 12 mulheres. Só que você vai entender que 12 mulheres não são só 12 mulheres da Bíblia, né? São 12 mulheres que escreveram sobre essas 12 mulheres da Bíblia. Uma delas fui eu que escrevi um dos capítulos, e
O meu capítulo eu compartilhei em um outro vídeo, eu vou deixar depois nos destaques para você assistir. Eu fiz o vídeo pós-natal para compartilhar a mensagem sobre a visão de Maria neste mundo, como foi para ela ser a mãe de Jesus, como foi para ela ver Jesus morrendo, como foi para ela receber aquele convite do anjo para ela ser a mãe de Jesus. Então tudo isso eu comento no capítulo. No meu capítulo, é o capítulo de Maria, mãe de Jesus, capítulo 6. Hoje eu vou começar agora com essa introdução, aliás, já comecei dizendo como foi o que eu recebi esse convite, né? Primeiro, nós estávamos na pandemia, como eu disse, eu ministrava em uma igreja, pregava ali numa igreja. E numa igreja de um ministério. E naquele momento foi uma experiência que eu creio que muitos pastores passaram, né? Uma experiência de ver a igreja fechada e as pessoas não conseguirem ir à igreja compartilhar, participar do culto e ouvir a mensagem. A igreja teve que ficar fechada. Aí, naquele momento que a igreja ficou fechada, todos ficaram em casa e todos os pastores tiveram que se adaptar, pastores, padres, todos que compartilhavam uma mensagem tiveram que começar a fazer vídeos, lives pelas suas redes sociais e compartilhar com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estavam precisando de mensagens. Era um momento difícil para todos. E qual a melhor mensagem para dar do que a que está na Bíblia, né? Nas Sagrada Escritura, a Bíblia, que é a mensagem de Deus. E aí, naquele momento, todos nós só tínhamos o quê? Vídeos, lives, só tinha como fazer isso. Então, naquele momento, até aquele momento, eu nunca tinha feito vídeo pelo YouTube, nem nenhuma rede social minha. Eu já tinha um canal do YouTube, mas somente para ver outros canais de YouTube, e assim foi. Aí, naquele momento, eu tive que aprender a fazer esses vídeos, compartilhar essas mensagens para as pessoas, né, que iam na igreja. O que eu quero falar para você, por que eu estou falando isso? Porque nesse momento, foi o momento que despertou para a escritora, a organizadora, falar assim que é melhor, a organizadora do livro, fazer não primeiramente o livro, né? Por isso que eu estou indo por partes, vamos por partes, né? Ela começou a despertar nela uma vontade de fazer lives com mulheres. E as lives era para contar as mensagens, para falar, para comentar na visão de cada mulher que ia fazer a live sobre essas mulheres da Bíblia. Não foi simplesmente contar a história, pegar a Bíblia e ler a história de Maria, como eu fiz. Não, era a gente estudar realmente sobre cada mulher da Bíblia, quem pegou, né? Eu vou explicar como que foi. A mulher, para ler, para meditar, para estudar, para ver o contexto histórico, para ver o que estava acontecendo na época daquela mulher e realmente se aprofundar e trazer um conhecimento ali diferente. Então não é só simplesmente, a gente não só simplesmente pregou sobre aquela mulher ou contou a história daquela mulher, mas a gente falou, cada mulher falou, cada coautora, né, falou sobre a sua visão bíblica, sobre a sua visão de entendimento que ela teve sobre essas mulheres da Bíblia. E a Bíblia conta
várias histórias de várias mulheres, histórias lindas. Aqui, infelizmente, não tem de todas as mulheres bíblicas, mas conseguimos fazer de 12 mulheres bíblicas. Essas histórias são histórias para edificar mesmo, são histórias que inspiram a gente. Várias histórias. Eu gostaria de. Eu fiquei na dúvida de várias, porque eu já tinha lido a Bíblia e eu conhecia praticamente todas as histórias das mulheres que está comentada aqui. E naquele momento, como que foi o processo? Né? Deixa eu até explicar para você que foi assim. Primeiramente, a gente tinha um grupo de WhatsApp, onde várias pessoas se reuniram para a gente compartilhar conhecimentos de vários tipos naquele grupo. A Cristiane Oliveira eu conhecia daquele grupo, que ela estava lá, assim como eu. E aí ali, naquele grupo, cada um começou a se seguir nas redes sociais. E aí a Cris começou a seguir, e eu também comecei a seguir ela. Ela enviou uma mensagem naquela rede social me convidando para fazer esta live. O que foi o projeto que Deus colocou no coração dela? Para ela reunir 24 mulheres e convidar elas para fazer uma live. Cada mulher ia escolher uma mulher da Bíblia e fazer uma live com ela sobre aquela mulher. Isso tudo num período pandemia, a pandemia estava acontecendo, estava tudo acontecendo ali em 2020. E naquele período ali, estava todo mundo em casa, muitas pessoas estavam muito na rede, maioria, né, muitas, né, foi a maioria estavam nas redes sociais, em várias plataformas, em várias redes, aqui no YouTube, em várias redes vizinhas. E aí, naquele período, as pessoas estavam concentradas na internet, e foi um período ótimo para fazer lives. Muitas pessoas começaram a partir dali. Eu comecei a fazer vídeos a partir daquele momento das redes sociais, porque para interagir, para passar as mensagens da Bíblia para as pessoas da igreja, os pastores tinham que fazer vídeo, lives. E então foi nesse período aí que eu conheci a Cris. A Cris viu a minha rede social, me convidou, e eu entrei no grupo dela do WhatsApp, um outro grupo do WhatsApp. E esse grupo era um grupo só de mulheres. Primeiramente, como ela diz aqui, ó, ela reuniu 24 mulheres, mas de uma forma muito aleatória. Muitas ela conhecia, era do grupo particular dela, de amizade, e outras ela não conhecia. Foi como eu, que ela não conhecia. E ela chamou pelas redes sociais das pessoas e foi convidando. E aí ela conseguiu encher o seu grupo com 24 mulheres. Até chegar ao ponto de ter 24 mulheres, demorou um pouco, porque muitas mulheres, elas foram desistindo no meio do caminho. Quando elas viram que elas tinham que fazer uma live, aparecer na câmera, muitos com vergonha, com medo, desistiu. E eu não critico nenhuma que desistiu, porque eu quase desisti também. No momento eu pensei que eu não ia conseguir, mas eu orei a Deus, acreditei, estudei a mensagem, estudei sobre a mulher, que era Maria, no meu caso, e consegui fazer a live. Como ela diz aqui, ó, a live foi assim, ó. As lives, né, foram 24 mulheres, né? Ela falou assim, ó,
Quero que você também saiba que 2 vezes por semana, durante 3 meses, realizamos nossas lives das 24 mulheres. Apenas 4 haviam feito lives anteriormente e depois tiveram suas estreias nesse projeto. Hoje, algumas delas estão fazendo lives nas suas redes sociais. Então, ou seja, deixa eu explicar para vocês. Naquele momento, muitas entraram no grupo, mas quando elas viram que tinha que fazer live, não queriam, outras ficaram, e aí ela foi chamando, foi chamando. Muitas foram desistindo, pessoas próximas dela, que ela já conhecia há muito tempo. Como ela diz, tudo que eu estou falando está aqui na introdução, como ela disse, e aí ela foi chamando outras, e engraçado que ela chamou pessoas de vários estados, né? Eu sou de São Paulo, ela chamou, ela é do Rio, e a maioria é do Rio, das coautoras, mas ela chamou de vários estados, ela chamou do Nordeste, ela chamou de vários outros, né? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas, mais para frente eu falo para você. Vamos lá, vamos continuar aqui no resumo deste livro. O que Deus falou com ela? Deixa eu ler aqui o que ela comenta, né? Ela comenta assim sobre este livro. Este livro é um resultado de uma sementinha que Deus plantou no meu coração no mês de junho de 2020. E estávamos em plena pandemia quando tive um sonho que Deus me mostrou. Mulheres Unidas, contando a história de vida de várias mulheres bíblicas. Estávamos passando por um momento muito difícil naquela época. Não perdemos a esperança de dias melhores, e é verdade, né? Todos estavam passando por momentos difíceis, mas não perdemos a esperança de dias melhores, de melhorar a situação. Então foi naquele momento que cada mulher, ela fez esse propósito, entrou no projeto com a Cristiane Oliveira e entrou e não desistiu. Claro que ocorreu desistências, mas algumas não desistiu, foi até o final. Eu não sei em qual momento a Cris me convidou, eu só sei que quando eu entrei já tinha um grupo, né? Já tinha as mulheres ali, mas eu entrei e fiquei lá. E fiquei lá observando, vendo as pessoas que iam entrando, o que a Cris ia colocando, e assim começou. Aí ela colocou lá as mulheres da Bíblia para cada uma escolher. E falou assim, ó, coloca embaixo qual a mulher que você vai escolher. Coloque embaixo a mulher que você vai escolher. Aí eu olhei rapidamente, passei os olhos assim todas, olhei uma por uma, tá. Aí algumas já tinham escolhidas, aí eu vi que Maria ainda não tinha sido, eu falei assim, não, vai ser a Maria. Na hora eu bati o olho e eu vou falar da mãe de Jesus. Aí eu já coloquei lá. Aí quem escolheu, não tinha como voltar atrás. Cada uma escolheu a sua. E assim ficou. Só que, deixa eu comentar o que aconteceu até chegar a isso, né?